Muito boa noite, igreja. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Aleluiados nesta noite, irmãos. Neste fim de tarde, aleluiado, amém. Oh, Deus é bom. Eita, nós. Senhor Deus e Pai, estamos aqui diante do Senhor, Pai. Essa palavra que nos alimenta, Pai, que nutre a nossa alma, que nos coloca de joelhos mesmo, que quebranta o coração, que corrige rota, Pai, que alegra, Senhor, o coração do abatido, que consola mesmo o coração do ferido, Pai. É essa palavra, Senhor, com a qual estamos diante agora, Pai, e pedimos a Ti que o Senhor venha abençoar a Camila, Pai, tudo que leva o nome dela, guarda mesmo, livra de todo mal, Pai, e que as palavras de vida eterna venham ecoar do seu interior, que Camila, Senhor, venha pregar a Tua palavra e que possamos sair daqui como quem sonha, porque vimos e ouvimos o Santo de Israel nos ensinando nesta noite, em nome de Jesus, amém. 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 Graça e paz, igreja. Vocês estão bem? Amém. Pensaram um pouco para responder, né? Isso é bom. Aleluia. Então, meus irmãos, eu quero saudar a igreja com a paz do Senhor. Eu quero saudar aí você que nos visita hoje, que a bondade, que a misericórdia do Senhor possa alcançar o seu coração, a sua casa. Que você que nos assiste aí pelo YouTube ou que vai assistir essa pregação em algum momento da sua vida, que você também seja encontrado pelo Senhor através dessa mensagem. Eu quero convidar a igreja a abrir a Bíblia lá em 1 Pedro. 1 Pedro. Carta de 1 Pedro. Aleluia. A gente tem aqui nas nossas mãos, irmãos, um tesouro. Pedro, ele começa a carta dele falando dos destinatários da carta, né? E ele vai chamar os destinatários dessa carta de forasteiros da diáspora, aqueles cristãos que estavam espalhados por toda a região dominada pelo Império Romano. Pedro vai chamar na carta o Império Romano de Babilônia. E esses crentes que estavam aí espalhados pela Babilônia, mesmo sendo peregrinos em terra estrangeira, eles tinham uma origem e eles tinham um destino, eles tinham um lar, e o coração deles ardia para voltar para esse lar. Pedro destina esta carta a peregrinos em terra estrangeira, que estavam ali espalhados por Babilônia. Eu e você também somos peregrinos em terra estrangeira. Estamos espalhados por Babilônia, por um mundo que não é o nosso lar. E quando a gente fala a respeito de mundo, meus irmãos e minhas irmãs, a gente não está se referindo à bela e boa obra criada pelo Senhor, pelo nosso Deus. Eu e você somos parte do mundo criado por Deus, mas nós somos feitos do pó desse chão. Mas quando a gente fala de mundo, a gente está se referindo ao sistema corrupto e pecaminoso que é regido pelo Deus deste século, que cegou o entendimento dos incrédulos para que eles não consigam ver a luz das boas novas. Eu e você não pertencemos a este mundo que é regido pelo Deus deste século. E este mundo também não nos tem. Nós transitamos por ele como forasteiros, aguardando, ansiosos pela nossa pátria celeste. Então, nessa noite, eu quero te chamar de forasteiro da diáspora.
Quando você lê a carta de Pedro aos forasteiros da diáspora, você vai lembrar que você também é um forasteiro da diáspora. Este mundo não é o nosso lar. Nós estamos aqui de passagem. E eu quero lembrar você que nosso lar está perto. Se assim como eu, você está com saudade do seu lar celeste, você está com saudade de casa, saiba que Deus está perto. Fica firme, porque logo, logo a gente volta para casa. Amém? Você pode fechar os seus olhos, eu quero fazer mais uma oração antes da leitura desse texto. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eis aqui a Tua palavra. Nós cremos que ela é boa, perfeita, e ela também é eterna, e ela é capaz de transmitir a Tua verdade e a Tua vida, Senhor. Livra-nos de todo pensamento contrário, livra-nos de toda distração e de todo agito na mente. Que a paz do Senhor possa reinar sobre os corações e mentes dos Teus filhos e que a voz do Senhor possa gritar no interior deles, a ponto que eles sejam incapazes de rejeitar o som da Tua voz. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmão, abra aí a sua Bíblia em 1 Pedro 4. A gente vai fazer a leitura do texto a partir do versículo 12. Aleluia. Glória a Deus. Rebequinha tá rápida e ligeira, hein? Tá lendo a Bíblia, irmã. Glória a Deus, hein? Oh, aleluia. Vamos lá para a leitura do texto. Amados, não estranhem o fogo que surge no meio de vocês, destinado a pô-los à prova, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrem-se na medida em que são coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vocês se alegrem exultando. Se são insultados por causa do nome de Cristo, vocês são bem-aventurados, porque o Espírito da glória, que é o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Que nenhum de vocês sofra como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se mete na vida dos outros. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe, pelo contrário, glorifique a Deus por causa disso. Porque chegou o tempo de começar o juízo pela casa de Deus, e se começa por nós. Qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, que será do ímpio e do pecador? Por isso, também os que sofrem segundo a vontade de Deus, entreguem a sua alma ao fiel Criador, na prática do bem. Amém? C.S. Lewis disse uma vez que Deus sussurra em nossas alegrias, fala em nossa consciência, mas grita em nosso sofrimento. Deus sussurra em nossas alegrias, fala em nossa consciência, mas grita em nosso sofrimento. Então, dessa frase, Tim Keller vai concluir o seguinte: que os crentes, eles compreendem racionalmente muitas verdades doutrinárias, mas essas verdades, elas raramente chegam até o nosso coração, exceto na decepção, no fracasso e na perda. Pedro escreve essa carta para os peregrinos da diáspora com um objetivo muito claro e específico. Ele quer tratar a respeito do sofrimento com a igreja do Senhor. E ele vai escrever uma carta para demonstrar que o sofrimento é uma arma poderosa, capaz de nos purificar tão profundamente como o fogo ardente refina o ouro. E é muito maravilhoso, irmãos, ouvir Pedro falando a respeito de sofrimento. Isso
isso mostra para nós, é um testemunho vivo de como é que o Espírito Santo de Deus é capaz de operar e transformar os corações dos homens. Sabe por quê? Porque Pedro, há uns 30 anos antes, quando ele devia aí ter por volta dos seus 30 anos de idade, um jovem homem, ele um dia está lá junto com o Senhor, logo depois de receber uma baita revelação, pela qual ele é elogiado, quando ele vira para Cristo e fala: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Cristo fala: isso não foi te revelado nem de carne nem de sangue, mas do alto isso foi revelado. E aí Jesus, ele então lá no capítulo 16, versículo 21 de Mateus, ele vai começar a explicar para os discípulos dele que era necessário que ele fosse até Jerusalém, sofresse muitas coisas nas mãos dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, fosse morto e ressuscitasse ao terceiro dia. O Pedro, que até tinha acabado de receber uma revelação do alto, pega Jesus de canto e fala assim para Jesus: Jesus, você está falando que você tem que sofrer? Está amarrado em nome de Jesus. Está repreendido. Juntos os discípulos aqui, intercessores, nós vamos repreender mais ou menos isso. A gente traduz para os nossos dias, né? Que a gente faz pouco isso, mas enfim. Pedro chega para Jesus e fala assim: que Deus não permita isso, Senhor. De modo algum isso irá acontecer. De modo algum. E aí, então, Pedro é repreendido por Jesus. Pedro, você é uma pedra de tropeço. É isso que Jesus vai falar para Pedro agora. Você é uma pedra de tropeço porque você não está levando em consideração as coisas de Deus, e sim as coisas dos homens. Na tentativa de poupar Jesus do sofrimento, Pedro não está fazendo nenhum bem, mesmo que a intenção de Pedro seja boa. E a gente fala muito aqui a respeito das boas intenções. Elas não levam a gente para o céu. Pedro tinha uma boa intenção. Quando a gente fala a respeito dos nossos sofrimentos para alguém, a primeira coisa que essa pessoa vai fazer para nos consolar é repreender. Amém? É automático. Estou passando por tal coisa, estou com medo que tal coisa vá acontecer. O que a gente fala? Está amarrado, está repreendido. Tem um pastor que fala que se Maria vivesse nos nossos dias, provavelmente ela ia juntar o círculo de oração das mulheres para evitar que Jesus fosse para a cruz. Então é natural do ser humano evitar o sofrimento. E Pedro, na tentativa de uma boa intenção, de falar para Jesus: de modo algum isso vai acontecer, na verdade ele não estava fazendo bem nenhum. Por quê? Porque ele estava considerando os pensamentos dos homens e não as coisas de Deus. Mas não para aí. Esse mesmo Pedro, no momento em que Jesus é preso, ele vai pegar a peixeira dele e vai para cima do servo do sumo sacerdote Malco para tentar cortar a orelha dele. Mais uma reação na tentativa de proteger Jesus, de livrar Jesus do sofrimento. E quando ele percebe que todas as tentativas de livrar Jesus do sofrimento falham, ele tenta salvar a si mesmo. Ali, diante daquela fogueira, na casa do sumo sacerdote, perguntam para ele: você é um seguidor de Jesus? Você tem um sotaque? Eu acho que você não é estranho. E ele, por 3 vezes, então, nega a Jesus. O lema de Pedro era fugir do sofrimento a qualquer custo. Talvez também seja o nosso lema. Mas agora aqui, depois de 30 anos... Pedro, idoso e provavelmente preso em Roma, ele está prestes a encarar o seu próprio martírio. E ele escreve essa carta falando sobre o imenso privilégio de sofrer por Jesus. Por conta da tradição, irmãos, da igreja, a gente sabe que Pedro, ele provavelmente morreu no ano 67 depois de Cristo, porque ele tinha um cara bem tranquilo no pé dele nessa época.
era só o imperador Nero. A mando de Nero, Pedro e Paulo são presos como os possíveis mandantes do incêndio de Roma que acontece no ano 64 depois de Cristo. E Nero encontra nesse incêndio, que provavelmente tenha sido provocado por ele mesmo, ele encontra nesse incêndio uma oportunidade de, então, tentar paralisar de alguma forma o movimento cristão que estava acontecendo em Roma. E aí ele prende os seus principais líderes, Pedro e Paulo. Paulo, por ser cidadão romano, ele recebe uma sentença um pouco mais leve. Ele tem a cabeça decapitada. Mas Pedro, como um judeu que estava ali em rebelião contra Roma, ele neste momento está caminhando os mesmos passos que há 30 anos antes ele estava tentando evitar Jesus de caminhar. Ele estava caminhando para uma cruz. Só que ao chegar diante da cruz, Pedro não se considera digno de morrer da mesma forma que o seu Senhor. E aí ele pede para ser crucificado de cabeça para baixo. E assim chega ao fim desse mundo a jornada desse grande homem de Deus. Como Deus pode transformar a vida de um ser humano. E a orientação que ele deixa para a igreja aqui nesse texto, a partir do versículo 12, é: não estranhem o fogo que surge no meio de vocês, destinado a pô-los à prova. Numa outra tradução da versão NVT vai falar assim: amados, não se surpreendam com as provações de fogo ardente pelas quais estão passando, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrem-se muito, pois essas provações os tornam participantes dos sofrimentos de Cristo, a fim de que tenham a maravilhosa alegria de ver sua glória quando ela for revelada. A primeira coisa, irmãos, que esse texto deixa claro para nós, não precisa explicar, né, mozão? Não precisa explicar, que o sofrimento não deveria nos provocar uma reação de tanta surpresa. A partir do momento em que eu e você decidimos seguir a Cristo, que lá em Apocalipse é visto por João como um cordeiro no meio do trono, que tinha a aparência de que tinha sido morto, mas que agora vivia, e diante dele curvados estavam os 24 anciãos e os 4 seres viventes, mas ele tinha a aparência de quem tinha sido morto. A partir do momento que eu decido seguir a um Cristo que é conhecido por Isaías 53 como servo sofredor, eu não deveria me surpreender tanto assim com o sofrimento. Porque o sofrimento na vida do cristão, ele não é uma exceção, mas provavelmente ele vai ser uma regra. Ele vai existir durante boa parte da minha e da sua vida. Ele não deve ser algo extraordinário, mas algo ordinário. Ele não será esporádico, mas fará parte da minha e da sua rotina. Que coisa boa de ouvir logo antes da segunda-feira. É para preparar o coração já. Amém, irmãos? Aleluia. Mas não acaba aí não. Não é só passar pelo sofrimento. O que Pedro vai alertar em seguida é: alegrem-se muito por causa disso. Não se surpreendam, mas pelo contrário, alegrem-se muito à medida em que são coparticipantes dos sofrimentos de Cristo. E aqui a gente tem no grego um verbo de ação contínua, que se a gente fosse traduzir, ficaria mais ou menos assim: à medida em que vocês forem se tornando mais e mais participantes dos sofrimentos de Cristo, continuem se alegrando mais e mais, para que na revelação de sua glória vocês se alegrem exultando. A rotina do sofrimento na minha e na sua vida deve produzir em nós um efeito cumulativo de alegria.
que no momento do grande dia do Senhor vai culminar em exultação, que é a manifestação máxima dessa alegria, quando a glória de Cristo finalmente for revelada. Aqui há uma promessa futura para nós. À medida em que nós passamos, nos tornamos coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, nós nos alegramos mais e mais à medida em que temos que enfrentar como coparticipantes os sofrimentos de Cristo. E isso produz um efeito cumulativo de alegria que culmina em exultação. Quando a gente vai lá para Apocalipse 4, nós vemos uma cena de exultação quando os santos de Deus estão reunidos diante da sala do trono e eles dizem: Santo, Santo, Santo é o Cordeiro, é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas vieram a existir. Nós vemos aqui uma multidão exultando diante da presença de Deus, porque o sofrimento dos santos produz um efeito cumulativo de alegria que culmina em exultação. Ali naquela congregação, irmãos, não vai ter momento para chatice. Não tem como eu imaginar o céu sendo um lugar chato. Aquele vai ser um momento de profunda exultação. O culto mais pentecostal dessa terra não é capaz de nos fazer perceber o que estamos prestes a ver diante dos nossos olhos no momento em que a glória do Senhor se revelar para a igreja dele. Aleluia. Aleluia. O fogo ardente do sofrimento que nos aflige neste mundo, lembre-se disso, produz no Filho de Deus um efeito cumulativo e contínuo de alegria que vai culminar em exultação. Mas aqueles que se apegaram a este mundo e buscaram viver uma vida em função de satisfazer sua carne, buscando, assim como o jovem Pedro, fugir a qualquer custo do sofrimento para desfrutar, de uma vida assim, bem confortável, bem gostosinha nesse mundo. Aqueles que quiseram fazer desse mundo um lar com conforto, com riqueza, com coisa boa, livre de sofrimento e de dor, esses eles não vão conseguir exultar no grande dia do Senhor, porque esse dia para eles será como o grande e terrível dia. Eles não vão exultar o dia do Cordeiro de Deus, mas eles vão lamentar e prantear. Porque o fogo ardente, irmãos, que vem hoje sobre os filhos e filhas de Deus para os purificar, um dia virá sobre este sistema mundano chamado de Grande Babilônia para o destruir. Apocalipse 18 vai mostrar essa cena para nós. Olha só isso, irmãos. Apocalipse 18, de 6 a 10, vai dizer o seguinte: a queda da grande Babilônia, retribuam-lhe como também ela retribuiu. Paguem-lhe em dobro segundo as suas obras, e no cálice em que ela misturou bebidas, misturem dobrado para ela. O quanto a si mesma glorificou e viveu em luxúria, deem a ela em igual medida tormento e pranto, porque ela pensa assim: estou sentada como rainha, não sou viúva, nunca saberei o que é pranto. Por isso, em um só dia sobrevirão os seus flagelos, morte, pranto e fome, e será queimada onde, irmãos? No fogo, porque poderoso é o Senhor que a julga. O fogo que vem sobre a igreja do Senhor para a purificar, um dia virá sobre o sistema maligno deste mundo
para o destruir. E aqueles que decidiram viver uma vida adaptada a este sistema, se conformando a este mundo, vão prantear, chorar e lamentar o grande dia do Senhor. Há uma glória futura a ser revelada, meus irmãos. E o que o texto vai nos dizer nos versículos 17 e 18 de 1 Pedro é que chegou o tempo de começar o juízo pela casa de Deus. E se começa por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao evangelho de Deus? A gente acabou de ler aqui qual será o fim deles. E se é com dificuldade que um justo é salvo, o que será do ímpio e do pecador? Misericórdia, irmãos. Aonde é que está o meu e o seu coração diante dos sofrimentos dessa vida? Mas calma aí, vamos voltar lá para o versículo 14. Porque assim como o versículo 13 nos traz uma promessa de glória futura, o versículo 14 vai trazer para mim e para você uma promessa de glória no presente. Olha só o que vai dizer. Se são insultados hoje por causa do nome de Cristo, vocês são bem-aventurados, porque o Espírito da glória, que é o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Hoje, se somos insultados pelo nome de Cristo, hoje somos bem-aventurados, porque o Espírito da glória, que é o Espírito de Deus, repousa sobre nós. E aqui Pedro ele traz pelo menos duas referências do Antigo Testamento dentro dessa passagem. A primeira delas se refere lá a Êxodo, quando o Senhor, a glória do Senhor vem e toma aquele tabernáculo de um jeito que Moisés não conseguia entrar naquele tabernáculo. Da mesma maneira, a glória, o Espírito da glória do Senhor repousa sobre nós. Da mesma... Calma aí, vamos de novo? Acho que vocês não entenderam. Falei rápido. Da mesma maneira como a glória do Senhor pousava sobre o tabernáculo, de tal forma que Moisés não suportava ficar dentro do tabernáculo. Essa mesma glória que enchia o tabernáculo é a glória que nos enche quando nós somos insultados e sofremos pelo nome de Cristo. Aleluia. Mas há também uma referência ao servo sofredor, ao servo de Deus, lá de Isaías 11. Se você puder abrir aí a sua Bíblia em Isaías 11. Ah, Senhor Deus. Aleluia. Isaías 11, a partir do versículo 2, vai dizer assim, olha só. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor. O espírito de sabedoria e de entendimento, o espírito de conselho e de fortaleza, o espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Ele terá o seu prazer no temor do Senhor. Não julgará segundo a aparência, nem decidirá pelo que ouviu dizer, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Castigará a terra com a vara de sua boca e com o sopro de seus lábios matará o perverso. O cinto dele será a justiça e a verdade será a faixa na cintura. O Espírito que estava sobre o servo de Isaías 11, o Cristo revelado a nós, o Espírito que estava sobre o Cristo, é o mesmo Espírito que repousa sobre aqueles que se tornam coparticipantes dos sofrimentos de Jesus.
A glória que um dia há de se revelar, ela vem com uma glória antecipada que se revela no aqui e no agora. Vale a pena sofrer as aflições por causa do nome de Jesus. Há um livro do John Foxe que se chama O Livro dos Mártires. Eu já estou há uns 4 anos lendo esse livro e eu não consigo terminar. Não é porque eu leio devagar. Às vezes eu leio devagar, mas não é por causa disso. É porque ele causa uma dor, uma ferida tão profunda no nosso coração, que a gente não consegue ler ele de uma vez só. Porque neste livro ele começa a relatar a morte de muitos irmãos nossos, desde os apóstolos até alguns martírios um pouco mais atuais. E ele vai relatar como cada um deles sofreu pelo nome do Senhor. E o que todos eles tinham em comum era uma alegria diante do martírio, diante da morte. E mortes tenebrosas, mas elas vinham com uma alegria e com uma paz. Do mesmo jeito que a glória do Senhor encheu aquele deserto, cobriu o tabernáculo e cobriu o Senhor Jesus, ela também nos cobre enquanto somos peregrinos nesse deserto. Mas o versículo 16 vai dizer o seguinte para nós, irmãos: que sofrer pelo nome de Cristo não deve ser motivo de vergonha, mas de glorificar a Deus, ou seja, de honrar ao nome do Senhor por meio da nossa voz e das nossas ações. Irmãos, meus irmãos, minhas irmãs, a gente deveria ter vergonha de sofrer, a gente deveria ter vergonha de sofrer por causa dos nossos pecados, a gente deveria nos envergonhar por causa das nossas más decisões, tomadas no calor do momento, por causa da nossa ansiedade, por causa da nossa desconfiança de Deus. A gente deveria ter vergonha da nossa própria carnalidade, de todas as vezes que a gente não consegue resistir aos impulsos carnais dos nossos desejos pecaminosos e a gente cede a cada um dos nossos desejos porque a nossa carne é fraca. A gente deveria se envergonhar de sofrer por conta dos nossos pecados, mas sofrer por amor a Cristo deve ser um motivo de glorificar ao nome do Senhor. Mas o que é acolher o sofrimento num tempo em que a gente tem placa de igreja dizendo: pare de sofrer? Às vezes a gente brinca, o pessoal mais antigo, eu não lembro disso, mas o pessoal mais antigo fala assim, que desde que o mertiolate parou de doer, a coisa ficou feia. Está cada vez mais difícil para a humanidade lidar com o sofrimento. E nós cristãos estamos entrando nessa onda. O sofrimento hoje nos causa comoção, surpresa, murmuração, desgosto, afastamento de Deus, decepção e desânimo. O sofrimento do cristão e do não cristão tem sido tratado de uma maneira contrária ao que a palavra de Deus nos ensina. Mas, irmãos, por mais que 1000 pessoas, 1000 falsos profetas se levantem dizendo o contrário para você, que você veio para esse mundo para ter uma vida boa, que você vai ser rico, que você vai ser cabeça, que você vai ser incrível, que vou botar um drive na sua cabeça, que você vai ficar show de bola, e que se você não tiver pelo menos 6 carros importados na garagem, não tá bom, porque Deus derramou riqueza sobre os filhos dele, esse monte de baboseira. Por mais que se levantem 1000 homens falando para você uma palavra contrária a esta, seja todo homem
e seja Deus verdadeiro. Aleluia. A Bíblia, ela não muda, meus irmãos. Ela é eterna e garante que bem-aventurado é aquele que sofre por causa do nome de Cristo. Apenas uma passagem seria mais do que suficiente para a gente já abraçar essa verdade com todas as forças, mas a gente tem inúmeras delas dentro da Escritura. A gente precisa entender que o fogo ardente do sofrimento é destinado a nos provar, nos santificar, nos purificar. Vale a pena sofrer pelo nome do Senhor. Mas, ao que parece, nós temos cedido, irmãos, ao jeito de pensar dos homens. Assim como o Pedro imaturo cedeu ao jeito de pensar dos homens. É ou não é? A gente reluta dentro de nós ao falar de sofrimento. Por isso que a gente murmura. Por isso que a alegria tem saído dos nossos olhos. Tantas e tantas vezes, irmãos. A gente aqui de cima, não, hoje não, hoje tá bom, viu? Hoje tá bom. Não é vocês não, é o pessoal que vem no outro domingo. Tantas vezes vemos uma igreja apática, entristecida, com os olhos fundinhos, sabe? A gente repara essas coisas. Porque tudo que a gente consegue enxergar é a injustiça que nos fizeram. É aquela ferida antiga que não para de doer, daquele trauma que a gente teve há 52 anos atrás e que a gente ainda sente essa dor como se tivesse acontecido agora. Por isso que a gente não consegue dizer não aos nossos desejos pecaminosos. Eles causam sofrimento em nós, é ou não é? Os desejos pecaminosos do nosso coração são como um Nero perseguindo a nossa alma, é ou não é, irmãos? Quantas vezes temos que lidar com irmãos que sofrem lutas terríveis em áreas que a gente nem imagina. Às vezes a gente fala de sexualidade, mas tem tantas áreas e os irmãos sofrem. É uma luta, é um martírio. E eu digo para você, resista a estes impulsos, resista com toda a força e com toda a fúria do seu coração, porque vale a pena sofrer pelo nome do nosso Deus, e o seu resistir, o seu permanecer vai culminar em exultação naquele grande dia. Vale a pena sofrer pelo nome do Senhor. Não ceda aos desejos deste mundo. Aleluia. Meu irmão Dema, cadê você? Venha, meu irmão. Mané Worship, baixa a tua cabeça aí por um momento. Irmãos. Aleluia, irmãos. Pelo privilégio da gente não viver uma vida confortável nesse mundo. Porque a vida confortável vai se tornar em um determinado momento da história uma vida de tristeza e de lamento. Mas se hoje nós somos convidados a sofrer na carne, na alma, no corpo, perseguições externas, lutas internas, pelo santo e poderoso nome de Jesus, nós abraçamos essa verdade com toda a força do nosso ser, na certeza de que um dia estaremos participando daquela Jerusalém celeste e estaremos ali exultando a glória do Filho do Deus vivo, porque nos tornamos em nossa vida co-participante dos sofrimentos desse Cristo e não nos envergonhamos de sofrer pelo nome dele, não nos envergonhamos de ter no nosso corpo marcado com as marcas do Senhor, porque elas estão produzindo em cada um de nós um efeito cumulativo de alegria e
e de esperança que está prestes a se manifestar no futuro, mas que já se revelou no nosso hoje, porque somos tabernáculo do Senhor. A glória do Espírito de Deus repousa sobre nós, e aqueles que olharem para cada um de nós vão poder ter contato, não com você individualmente, mas com o próprio Espírito de Deus que vive em você. Vai ter contato com a noiva do Cordeiro de Deus, que está sendo adornada, que está sendo purificada, que está sendo enfeitada. Eu quero que você ore aí no seu lugar neste momento e fale com o Senhor a respeito de como você tem lidado com as questões que te fazem sofrer e chorar. Tantas vezes o nosso impulso de sobrevivência é fugir do sofrimento, é fugir das dores, é fugir, é ceder às tentações, é ceder à fraqueza das nossas vontades, porque a gente acha que não tem força para resistir, a gente acha que não tem força para lutar, mas hoje o Senhor te diz: ei, noiva, à medida que você resiste, você está sendo provado por um fogo ardente, da mesma maneira que Sadraque, Mesaque e Abidnego foram provados no meio daquela fornalha de Nabucodonosor. E o que flui daquela história é a glória de Deus no meio da fornalha, e da mesma forma a glória de Deus se fará presente no meio da fornalha da tua vida. Se há fogo ardente, a glória de Deus. Se há fogo ardente, a glória de Deus. Eu não ando mais por vista, eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou, se entregou por mim. Mantenha os meus olhos fixos. Ore ao Senhor neste momento. Ore ao Senhor, ore ao Senhor. Entregue o seu coração a Deus. Aleluia. 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 Oh, Jesus. Mais perto quero estar, meu Deus, deixe ainda que seja dor,
chama com serafins nos céus, eu irei morar. Então me alegrarei, então me alegrarei, perto de ti. Perto de ti, meu rei, meu Deus. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Oh, aleluia! 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 Oh, aleluia! De toda honra, glória e louvor, Cordeiro de Deus, levarei eu também minha cruz, ter por uma coroa, trocar. Aleluia, aleluia, aleluia. Shekatarabastou. Senhor, nós não somos, Senhor, que não haja no nosso meio, Senhor, aqueles que retrocedem. Que não haja no nosso meio, Senhor, aqueles que mesmo conhecendo a Tua verdade, amaram mais o presente século do que a eternidade proposta. Que não haja no nosso meio aqueles que por mão frouxa e joelho vacilante decidem desfrutar desse mundo e de tudo que nele há. Pai, que os Teus filhos e filhas estejam aqui neste lugar hoje, assumindo diante de Ti, Senhor, uma postura de olhos elevados para os montes, que é de onde vem o nosso socorro. E que haja no meio dos Teus filhos uma postura de resistir com armas de louvor e gratidão diante das mais profundas dores da sua alma. Senhor, nós não pregamos aqui como pessoas insensíveis que não levam em consideração a profundidade da dor humana, mas nós pregamos, Senhor Jesus, crendo que existe algo em Ti capaz de superar toda e qualquer angústia que esse mundo possa provocar em nós. É acima de todo entendimento, mano. Por isso que Paulo brada: ó, profundidade da riqueza e da sabedoria do Senhor, quão insondáveis são os Teus juízos, quão impenetráveis são os Teus caminhos, Senhor. Nós queremos experimentar um relacionamento mais profundo contigo. E se o sofrimento que temos vivido
pode nos levar a um lugar mais fundo em Ti. Nos ensina a trilhar o caminho que Cristo trilhou, até o momento em que estaremos exultando diante da Tua presença. Tem misericórdia daqueles que perecem por amarem este mundo, Senhor. Ainda há tempo de resgatar os corações que têm pensado como os homens pensam. Ainda existem tantos ao nosso lado, existem tantos nas nossas casas, nas nossas famílias, no meio do nosso trabalho. Ai deles, Senhor Deus, tem misericórdia, Pai. Que o Senhor possa alcançar aqueles que o Senhor já chamou desde a eternidade para Ti, Pai. Que nós possamos juntos reconhecer muitos filhos e filhas que têm sim marcas no corpo, marcas de dores e de feridas, que não se tornaram humilhação nem vergonha, mas glória para o Teu Filho e para o Teu santo nome, Pai. Senhor Jesus, nós encerramos esse culto abençoando a Tua igreja, declarando sobre cada um dos Teus filhos o amor do nosso Deus e Pai, a graça do Filho Cristo Jesus, nosso Senhor, e as eternas consolações do Espírito Santo de Deus, enchendo o nosso interior e nos fazendo andar firmes nessa terra, sem vacilar e sem pestanejar, olhando para o Senhor com toda a força do nosso ser. E quando a morte enfim me vier chamar, nos céus com serafins irei morar. Então me alegrarei perto de Ti, meu Rei, perto de Ti, meu Rei, meu Deus, de Ti. Que Deus abençoe a igreja. Vão na paz do Senhor.